Irmãos, nós estamos na Parashá Balaque. A Parashá Balaque, nós temos aqui o significado do Balaque em português é destruidor. No hebreu significa desperdiçador também. Porque você verá que ele vai construir 7 altares. Ele é totalmente, esse rei de Moabe, totalmente fútil. Ele vai construir 7 altares para amaldiçoar Israel, para ver se o profeta Balaão, que não enxergava, que mantinha os seus olhos fechados contra as questões espirituais. E ele então vai chamar Balaão para, esse é o conteúdo da nossa paraxá. Ele vai chamar Balaão para amaldiçoar Israel. Desperdiçar significa gastar inutilmente. Por quê? Ele é perdulário, ele é esbanjador. Ou seja, o rei de Moabe é fútil, junto com um profeta que não enxerga. Imagina só. Por que ele é fútil? Porque ele vai tentar contra Adonai. Ele vai se levantar contra Adonai. É louco, não é não? É louco. Ele vai se levantar contra o Criador dos céus e da terra que abençoa Israel, ele quer amaldiçoar. Então nós temos uma futilidade da parte do rei de Israel, uma torpeza imensa quando ele quer impedir os projetos de Adonai. Ele quer impedir que Israel avance. E o que faz Balaque impedir que Israel avance? A ira que ele se levanta contra Israel. Por quê? Porque a ira, segundo a visão de Paulo, que vocês estão estudando ali em Gálatas à tarde, a partir das 2h com o Léo, e te convido para você sentar aqui e estudar a Epístola aos Gálatas. Quando Paulo fala ali das obras da carne, no capítulo 5 da Epístola aos Gálatas, ele vai falar da ira. A ira, ali na visão de Paulo, é medo do futuro. É o que tinha Balaque. Medo que Israel crescesse e que Adonai verdadeiramente abençoasse Israel e Israel pudesse levantar contra ele. Então, aquela ira é medo do futuro. Quando você se levanta cheio de ira, você dá lugar a um espírito das trevas. Ele tem um nome no hebraico, ele tem esse espírito das trevas de ira. Ele tem um nome em grego, ele tem outro nome em romanos. Depois você procura saber e me dá as informações, os nomes deles, para você ver. Então, todas as vezes que você se ira, porque você está com medo de alguma coisa, você dá lugar à ira. O apóstolo Paulo fala, não dê lugar à ira. É isso que ele fala ali, sobre descrevendo as obras da carne. Então, eu estou descrevendo para você a figura de Balaque, a figura de um profeta que não vê em uma ação de Finéias, que finaliza a nossa paraxá. Não uma ação fútil, mas uma ação de quem tem um relacionamento com Adonai e que precisa pôr fim à ira de Adonai, que iria destruir Israel. Ele mata um casal para defender a honra de Adonai. Esse é um homem aprumado, uma mulher aprumada, de pé, disposto a fazer a vontade de Adonai. Aprumar é andar verticalmente, estar de pé assim. Nada do que está inclinado, porque o que está inclinado vai cair. Não é assim? Nada inclinado. Então, acusações dos profetas na Bíblia, Ezequiel principalmente, de quando você constrói um muro para proteger. Hoje falar em segurança e falar em proteção é o mais que nós queremos ouvir. Porque nós vivemos numa cidade insegura, num país inseguro, num planeta inseguro. Porque o Mashiach vem e antes dele vir, grande movimentação vai acontecer antes da vinda dele. Os profetas chegam a perguntar, para que vocês querem a vinda do Messias? Se você não quer se aprumar e se endireitar, e deixar de ser fútil, e deixar de ser torpe. Porque Balaque ali foi torpe, tentando impedir a obra de Adonai.
Então, os profetas reclamam desses muros que precisam ser levantados para proteger as coisas santas. O templo em Jerusalém, antes de você chegar no templo, ele tinha 3 muros, até chegar ao lugar santo. Aí você pensa na proteção desse lugar santo aqui, que são esses muros, os externos aqui, o outro interno e o outro até o lugar onde habita Adonai. A guarda que nós temos que fazer, a proteção que nós temos que fazer. Por quê? Porque o templo é uma instituição divina. E é no nosso coração, diz a Bíblia, que saem todos os movimentos nossos. É do coração. Todos os movimentos nossos contrários ou a favor de Adonai. É pelo coração. Então, nós temos que criar linhas de defesa muito bem montados para que nós não sejamos como o rei de Moabe. O rei de Moabe, que era totalmente fútil e desperdiçador e destruidor. Por quê? Porque ele tentou se levantar contra Adonai, gastando muitos animais. Só hoje, nos nossos dias, com o movimento de defesa aí do meio ambiente, o negócio ia ficar feio para Balaque, não ia? Mas muito feio. Porque foi muito animal que ele queimou ali, não conseguiu amaldiçoar Israel. Então, aprumar na Bíblia vai falar de uma segurança. E eu estou te convidando a aprumar o seu coração, a sua vida, para que ela não fique inclinada e nem assim, mas você ande assim. Aprumar. Segurança no hebraico é betar. A ideia básica estaria, então, relacionada à palavra hebraica betar, a firmeza, a solidez. A palavra vai expressar betar, um sentido de bem-estar, de resultante de uma segurança em algo ou em alguém em que eu e você podemos depositar confiança. O rei Ezequias, ele pecou muito contra o Eterno. Lá no livro de 2 Reis fala sobre ele. Por quê? Porque ele depositou a sua confiança que a Síria não iria atacar Israel. Ele deu então para pagar ao rei da Síria o ouro do templo. Ele foi retirando tudo de precioso que tinha no templo e foi entregando, mas mesmo assim não adiantou. Vem um comandante assírio para poder atacar Israel. Tudo que ele deu, eu estou falando para você. Tudo que você tentar dar para alguém ou para alguma coisa, para adquirir segurança, é inútil. Se o Eterno não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É em vão tudo que você buscar essa segurança. Depois ele teve que recorrer ao profeta da carta terrível que o rei assírio faz para ele. E ele então, Adonai ouve a oração, que ele se arrepende dos seus pecados, por confiar no braço de carne. E Adonai vai livrar Israel. Então eu não posso confiar, depositar a minha confiança, essa é a palavra hebraica betar, em ninguém e nem alguma coisa. A palavra batar no hebraico tem conotação ambivalente. O que é isso? Ela tem 2 significados, usada em referência aos relacionamentos humanos. Por quê? O povo que vivia em paz com seus vizinhos sofreu por causa da sua crueldade e ingenuidade, enquanto outros tiravam vantagem da sua postura descuidada. Essa é uma falsa segurança. Quando eu confio no meu vizinho, no outro vizinho, que eu tenho segurança, porque eles me darão segurança. Não darão segurança. Não darão. Então, a falta de segurança dos siquemitas contra a crueldade de Levi e de Benjamim, que você conhece isso muito bem em Gênesis capítulo 14, quando os siquemitas estavam ali doridos por causa da circuncisão que os de Israel exigiram que eles fizessem. Simeão e Levi ataca cruelmente e mata todos os homens que estavam se recuperando da cirurgia que eles haviam feito, circuncisão.
Eu não posso me levantar com a futilidade dessa, porque eu tenho apenas uma tradição. E eu me levantar contra o meu irmão. Ou com quem? Isso é futilidade. Isso constitui uma futilidade. Eu me levantar contra o meu irmão. Para você se levantar contra o seu irmão, que você não tem base para isso, que você não vai encontrar na Bíblia, a Bíblia vai mandar você se acertar. Eu costumo perguntar: alguém tirou o seu olho? Te colocou sem o braço? Aí eu vou encontrar na legislação base para que você devolva e pague ao outro o que você fez. Mas por futilidade, igual foi o rei de Moabe, e ainda consultando um profeta cego, meio difícil. Vamos lá em Provérbios, para nós começarmos a conversar sobre a futilidade nos relacionamentos humanos. Nós estamos falando de relacionamentos com vizinhos. Nós estamos falando, irmãos, de coisas que muitas vezes nós nos levantamos, onde nós não temos base bíblica nenhuma. É apenas futilidade do nosso coração. Provérbios, no capítulo 3, você vai encontrar do versículo 27 a 30, Provérbios, capítulo 3, do versículo... Eu falei com vocês que eu voltaria com esse assunto. Eu fui parar na paraxá da futilidade de Moabe, do rei de Moabe, né? Então, é porque tem que verdadeiramente voltar ao assunto de futilidade e torpeza nos relacionamentos. Olha aqui, versículo 27. Não retenhas o bem de quem o merece, não retenhas o bem ao teu irmão, estando na tua mão poder fazer-lhe bem. Então aqui, não retenhas, o primeiro verbo. Tem 3 verbos aqui que nós temos que pensar neles. Primeiro verbo é reter. Segundo, não digas ao teu próximo: vai e volta mais tarde, dar-te-ei amanhã, tendo tu contigo. Olha o segundo verbo. Não maquines o mal contra o teu próximo, que habita contigo confiadamente. Israel estava se aproximando, caminhando em direção à terra prometida. Moabe se levanta de ira contra Israel. Ele vai tentar, mas ele não é contra Israel, é contra Adonai. É contra Adonai. Contra Adonai. Então não maquines. O verso 30. Não contender. Não contendas com alguém sem razão, se não te houver feito mal. Então nós temos 3 verbos aqui esclarecedores, para que eu e você não tirarmos conclusão a partir de certos princípios e fatos de que o que você disse e faz, nós vamos deduzir que a culpa é sua. Não foi minha. Foi você que disse, o que você fez. É sua, é minha, é sua e é minha. Não tire as coisas por dedução. Não peque contra Adonai. Não peque contra Adonai. Daí surge a futilidade e a torpeza. Quando eu retenho, que é o primeiro verbo aqui, significa segurar, ter firme na minha mão alguma coisa que eu poderia dar ao outro. Não ia me faltar. Eu não quero deixar escapar aquilo que eu penso, porque eu recebi uma revelação de Adonai, e se eu distribuí-la com os outros, eu vou ficar sem. Não é assim, não funciona assim com Adonai. Quanto mais você dá, mais você tem. Todo aquele que retém, ele vai ficar cada vez mais diminuído. Melhor coisa é dar do que receber. Então, reter aqui é guardar o mau desígnio, deter aquilo que tudo poderia ser esclarecido, mas eu vou deter, porque eu não gosto dele. Ele é feio, ele é bonito demais, ele prejudicou meu filho, ou ele passou por mim e não olhou em mim. O que a pessoa tem contra mim? Aí você começa a reter as bênçãos. Reter tudo, reter um sorriso,
reter um bom dia, reter uma boa noite, você começa a reter tudo. Tudo. Esse é o primeiro verbo. O segundo verbo é maquinar. Significa conspirar, intrigar, concluir um entendimento secreto para realizar uma conspiração. Eu começo, por isso que eu falei que todo mal vem onde? Vem do coração. Tudo vem do coração, porque eu começo a imaginar que a pastora Sandra não gosta de mim. Eu, então, não traz aqui a pastora Sandra, não. Ontem eu estava almoçando no restaurante, quando alguém passou e a Luzia falou assim, você viu quem está aí? Eu falei, não vi, eu estava almoçando de cabeça baixa. Tinha chegado foi ontem? Foi anteontem, chegado da Ceasa. Estava cansada e estava com fome também, Léo. Eu falei, é pena que eu não vi, porque eu vou a pessoa dizer, como vai? Vou estragar o almoço dele. Porque eu não tenho nada, você não gosta de mim, de graça. Porque você maquinou no seu coração. Às vezes eu vou lá e bato nas costas, como vai, meu irmão? Mas não gosta. Não gosta nem de ouvir a minha voz. Por quê? Porque maquinou, conspirou, intrigou contra mim. Aqui está proibido, ó. Olha aqui no livro de Provérbios, está proibindo, ó. Não maquines o mal contra o teu próximo, que habita contigo continuamente. Porque é meu irmão. É meu irmão. E você está maquinando. Irmãos, proteja o seu interior. Proteja esse templo onde você diz que o Espírito Santo habita. Onde você diz. O terceiro verbo é o contender. Lutar, brigar, discutir, competir e rivalizar-se. Aí entra na área de futilidade mais torpeza. São duas terminologias jurídicas que vai aumentar a sua pena cada vez mais quando você não abre mão disso. Se não observarmos com cuidado o texto bíblico, nós iniciamos uma inimizade por causa de coisas de pouca importância. São fúteis, igual Moabe. O rei de Moabe. Futilizamos com desprezo, pecamos contra Adonai, depois pecamos contra o irmão, os irmãos. Voltemos à palavra batar, segurança em português. Batar, segurança. Quase todo o tempo o homem busca para si segurança. Nós não encontramos segurança no mérito de alguém. Vamos lá em Jeremias capítulo 17. Pelos méritos de alguém não há segurança. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Não há segurança por mérito de ninguém, diz o santo profeta de Adonai, Jeremias. Capítulo 17 do profeta Jeremias. Olha aqui o que ele diz. Assim, versículo 5, diz o Eterno: maldito o homem que confia no homem. Olha, nós ouvimos isso aqui continuamente, mas nós não conseguimos fixar a aprendizagem da palavra, porque nós somos cisternas rotas, que não retém as águas da palavra, que é ensinado dia após dia. Dia após dia. Eu deixei de ir ao meu irmão, que eu ouvi, para que não atrapalhar o almoço dele. Senão eu iria a ele. Porque não há no meu coração nada contra ele, nem contra ninguém. Que faz da carne o seu braço, cujo coração se aparta do Eterno. Ele será como um arbusto nos ermos, não verá a prosperidade quando ela vier. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Eterno, cuja esperança é o Eterno. Ele será como a árvore plantada junto às águas. Salmo capítulo 1. Que você bem conhece e canta. Mas olha o 9. Enganoso é o coração mais que todas as coisas. O coração do homem é esse coração que Jeremias fala, incorrigível. Só uma ação divina para poder corrigir. Só uma ação divina. Então, nós não podemos ter segurança no mérito de alguém. Olha o capítulo 7 aqui de Jeremias. Nem encontramos segurança com base na nossa própria justiça. Olha o versículo 4 do capítulo 7.
Nem na nossa própria justiça. Nem na nossa própria justiça não há segurança. Olha o versículo 4. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do eterno, templo do eterno, templo do eterno é esse. Você viu o que o profeta está falando, né? Eu sou templo do eterno. Eu sou morada de Adonai, mas eu não mantive a proteção desse templo. Eu não vigiei. Eu não me cuidei para que o Espírito venha e habite dentro de nós. E eu bato no peito e digo: sou o templo de Adonai, sou o templo de Adonai, sou o templo de... E passa a enfrentar tudo e todos. Quando muitas vezes o coração está sujo, imundo, desprezando o outro, criando inimizade daqui, dali, de lá para cá. É isso que o profeta está falando. Se você continuar a ler o texto aqui, você vai ver o que Jeremias está falando aqui. Você também não pode confiar, batar. Não está em fórmulas e estruturas religiosas, como eu te mostrei. Não está. Ligado a formas e estruturas religiosas. Bota um lindo talite e fica fazendo serviço com um belo talite. Mas não consegue se relacionar com ninguém, ou mantém a ira e a inimizade no coração e diz que Adonai vai te aceitar. Não espere receber a aceitação de Adonai, porque você não vigiou o seu interior para que seu coração não produzisse isso. Não produzisse. Eu não aguento mais conviver com essas coisas. Não aguento. Agora eu vou perguntar, quando você vier reclamar: arrancou o teu irmão, arrancou o teu braço, Ulisses. Você está sem braço, sem poder sustentar a sua casa, a sua filha e sua família, seus filhos e sua família. Não, é porque o Ulisses foi grosso comigo. Aí é futilidade. Você vê a diferença entre uma coisa real e verdadeira e uma coisa fútil. Você é rei de Moabe, cuidado. Eu vou te chamar de rei de Moabe. Olha aqui Jeremias no capítulo 8. No capítulo 8, versículo 8 e 9, com as fórmulas e estruturas sagradas, para manter nelas a confiança. Olha aqui, versículo 8 e 9. Como podeis dizer, nós somos sábios, a Torá do Eterno está conosco, quando em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas, os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos, visto que rejeitaram a palavra do Eterno. Que sabedoria teriam? Aí o profeta vem acabando de brigar, porque curam superficialmente a ferida do meu povo. Ele diz aqui, visto que rejeitaram a palavra do Eterno. Essa palavra de não apruma, fica de pé. Mantenha-se a proteção da sua própria vida. Nós estamos num mundo sem proteção. Mas batar, a palavra hebraica está exigindo segurança. Não se refere a uma revelação espiritual que você recebeu. Batar não fala disso. E nem muito menos numa palavra, numa ação volitiva. Quer dizer, positiva, relativa à vontade apenas. Aí eu tive uma revelação espiritual. Eu fui lá na igreja Deus é Amor, me revelaram. E você vai continuar andando seguro, apoiado em revelações? Em palavras que você arrancou de não sei de onde, de um coração imundo, e diz que Adonai me falou, quando Adonai não falou. Você vai confiar nisso? Vai ter uma segurança nessas coisas? Essa vontade apenas humana, essa fé não bíblica, essa fé sem compromisso, sem fidelidade a Adonai. Por que Finéias vai agir no final da nossa paraxá daquela forma? Pela fidelidade e honra a Adonai. Por isso, essa fé que é ensinada aí, por todas as pessoas, essa fé que não tem compromisso, essa fé que o povo não tem que guardar Shabat, essa fé que o povo não tem que celebrar a festa bíblica, essa fé que tudo já encerrou em Malaquias, e agora é graça, essa fé vai te levar para o inferno.
Essa fé, o caminho dela é o inferno. Você trate de assumir uma vida de compromisso com Adonai e vigiar pelo seu coração e pela sua boca, que pela sua boca você vai morrer. Pela tua boca serás justificado, diz Yeshua, e pela tua boca serás condenado. Ai, o que eu quero falar, gente? Ai, 2 apresentadores aí de televisão. Como é que é? Jornalistas. O que eu quero falar para você que 2 jornalistas se levantam contra aquele o qual Adonai levanta para governar essa nação. Ele pode ser o que for. Você pode não concordar com as ações dele, mas cala a tua boca. Cala a tua boca. Cala a tua boca, porque Adonai vai te achar. Adonai vai te achar. Cala a tua boca. Seja sábio. Seja sábio. A fé sem compromisso, sem fidelidade, que eu faço o que eu quero e penso o que eu quero e falo o que eu quero, essa fé que é ensinada aí, a fé emuná, que é a fé bíblica, está ligada à segurança. Essa outra fé está ligada à destruição. A fé emuná é uma fé que vai te conduzir a batar, que no hebraico significa estar salvo. Então você já sabe que se você agir com futilidade, com torpeza, contra o seu irmão, produzindo inimizade, você vai para o inferno. Você não tem segurança. Você não tem batar salvo. Está salvo. A sua segurança é buscar vigiar o tempo inteiro para estar salvo. Estar salvo. Isso é segurança. Se encontra na certeza, na confiança e na firmeza em Adonai. Assim você e eu possuímos um conjunto de dispositivos que permitem a essa força militar evitar surpresa, oferecendo o comando à liberdade de ação. Entenderam o que eu falei? Entenderam? Vou voltar a falar. Assim, quando você e eu temos uma fé emuná de compromisso e de fidelidade com Adonai, eu busco então segurança, salvação para a minha vida. Assim nós possuímos um dispositivo excelente, que nada vai me pegar de surpresa. Porque antes Adonai vai anunciar o que vai acontecer para que você possa se proteger. É isso aí. Para que você tenha um dispositivo que vai te oferecer um comando de liberdade, uma ação. Mas se você permanecer com a futilidade do rei de Moabe, com a futilidade dele, com a cegueira do profeta, e mantendo inimizade com Adonai e com seus irmãos, você não espere salvação, não espere, porque estão te ensinando algo errado. Menos salvação. Na vida bíblica funciona assim também. Pois se você e eu obedecemos uma ordem, um preceito, e buscamos com amor manter o relacionamento com o Eterno e com os irmãos, não seremos apanhados de surpresa. Pois o Eterno avisará com antecedência onde está o perigo e trará a solução. Vocês se lembram ali em 2 Reis, no capítulo 6, quando o profeta Eliseu ali está toda a segurança do profeta acabou, porque os sírios se levantam contra ele e vêm e tomam um monte onde estava Eliseu, cercam Eliseu com um batalhão, porque achavam que era Eliseu o culpado deles não conseguirem atacar Israel. Tudo que o rei de Israel falava lá dentro da câmara dele, lá dentro do quarto dele de dormir, lá no travesseiro dele, o profeta Eliseu sabia e avisava Israel. Se você disser que o Espírito não avisa, você é um mentiroso. Porque o Espírito Santo avisa até aquele a quem não serve a ele. Quantas pessoas morrem porque não entendem o aviso de Adonai? Morrem prematuramente
porque não entendem o aviso de Adonai. O Espírito Santo tem apontado os nossos erros. Da mesma forma que ele aponta os méritos, aquilo que você fez de bom, ele vai apontar o que você fez de ruim, né? Dificultando os relacionamentos uns com os outros. Então, a nossa paraxá, Balaque, em hebraico, que significa desperdiçador, ele é bastante desperdiçador a ponto de tentar distorcer a vontade de Adonai. É assim que nós fazemos. Nós somos desperdiçadores no tanto que nós passamos a distorcer o que Adonai falou. Essa é a mente humana, é o coração humano, somos nós. Se nós não vigiarmos o nosso coração, monte uma vigilância. Tem uma pessoa aqui na congregação que já está montando lamparinas para dar a vocês na festa de Hanukkah. Você sabe o que significa lamparina. 10 vigiaram, 5 vigiaram e 5 foram imprudentes. Tem uma música aqui que canta. 5 vigiaram e 5 foram imprudentes. Imprudentes. Então, imprudentes e fúteis, como foi Balaque. Quem odeia Israel será destruído. Quem odeia o seu irmão também será destruído. Irmãos, é bom nós analisarmos o seguinte: a Torá prevê qual será a penalidade por danos causados a outros. Vamos só ver em Êxodo no capítulo 22, de 1 a 3, para eu me justificar por que eu vou perguntar a você, quando você vier reclamar, uma reclamação, capítulo 22 do Êxodo, nós reclamamos sem parar e sem cessar. E eu vou dizer, você perdeu a perna, por isso que tem o seguro DPVAT, irmãos. Não? Atropelou o outro, deixou-o incapaz de sustentar a vida dele, de aprumar-se. Tem um seguro, não tem assim? Não é assim? Eu atropelei. Ele vai receber o seguro. Mas isso é o físico. E o espiritual que eu preciso acertar? Isso é o físico. Então, porque nós precisamos parar de atacar os nossos irmãos. A quem quer que seja. Quem quer que seja. Olha aqui, do versículo 1 a 3 só. Porque é uma série aqui. Se alguém furtar o boi ou ovelha, e o abater ou vender por um boi, pagará 5 bois. E pela ovelha, 4 ovelhas. Você prejudicou o outro. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e for ferido de modo que morra, que o feriu não será culpado do sangue, porque ele estava roubando a casa do outro. Se, porém, já havia sol, quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, mas se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Então você vê que a Torá prevê, a legislação bíblica prevê tudo aquilo que você e eu fazemos de muito grave contra o meu irmão. Ou alguém lá fora, ou vizinho, ou quem quer que seja. A Torá prevê isso aí. Reúne os prejuízos causados e restitui parte da pastagem que o boi estava pastando lá. Restituição é a palavra. Nós temos que restituir aquele a quem nós ferimos. Isso é o que a Torá diz. Isso que a legislação prevê. Porque a Torá não avisa. Leonardo, ela não avisa. Ela não informa com antecedência qual será a penalidade quando você e eu aborrecemos futilmente com o outro e praticamos torpeza. Ela não avisa. Porque você não tem salvação, meu amor. Você não tem salvação. Olha aqui, eu vou te mostrar isso. Vamos lá, 1 João capítulo 2. Você não tem salvação quando você fica com futilidade e com torpeza contra quem quer que seja. Com futilidade, com torpeza, a Torá não... Eu achei isso muito interessante. Mas o apóstolo João fala isso, e Yeshua fala, e o povo da Bíblia fala da futilidade, da torpeza que nós nos levantamos contra o outro. 1 João. Vamos lá. Capítulo 2 de 1 João. Capítulo 2. Olha aqui o que diz o capítulo 2, no versículo 9 a 11. Aquele que diz que está na luz
e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Por isso que não tem nada prevendo. Ele não tem salvação. Ele não tem salvação. Vigie o teu coração, para que você seja salvo. 9, 10 e 11. Até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Não temos segurança, não temos salvação, pois estamos em trevas. Pois estamos em trevas. Olha o capítulo 1 de 1 João, do versículo 5 ao versículo 9. Olha aí. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Elohim é a luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Está ouvindo? Ele fecha aqui, bonito. E o sangue de Yeshua HaMashiach, seu filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você vai ver aí comigo que há uma impureza. Futilidade e torpeza é uma impureza. Não é verdade? Que chama inimizade. Que nos impede de cumprir que mandamento? Que eu vou voltar aqui no versículo 7. Que mandamento que esta impureza está impedindo que eu obedeça? Qual o mandamento? Vamos lá? Marcos. Qual o mandamento? Mateus. Vamos em Mateus primeiro. Depois nós vamos a Marcos. Olha aqui, Mateus capítulo 22, versículo 35 a 40. Capítulo 22, é Yeshua que agora vai falar, não é? Vai ensinar, o mestre dos mestres. 35 a 40. Um deles, doutor da Torá, interrogou-o para o experimentar. Mestre, qual é o grande mandamento na Torá? Respondeu-lhe Yeshua. Amarás o eterno teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Shema. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a Torá e todos os profetas. Não é isso que ele está falando? Mas eu quero ir a Marcos, capítulo 12. Marcos. Por isso que Gálatas fala: carregai as cargas uns dos outros e cumprireis a Torá de Adonai. Carregai as cargas. Aqui tem um que é manco, o outro que usa muleta, o outro que está inteiro, aprumado, a Midian que está toda bonita de salto alto, que anda aprumada. Tem o outro com defeito. Isso é carregar carga. E você tem paciência e auxilia o outro que está aqui. Não é auxiliar com fofoca e com conversa fiada, não. É auxiliar de verdade. De verdade. Isso aqui, Marcos capítulo 12. Eu não estou lá ainda não, peraí. Marcos 12. Olha aqui o que diz Marcos. Eu já estava lá em Gálatas. Isso é Gálatas, é com Leonardo. 28 a 34. 28 a 34. Mas eu quero. Gálatas, eu estou em Marcos, capítulo 12. Mas eu fui lá em Gálatas e citei o texto de Gálatas. Gálatas, Leonardo está ensinando. Não vou entrar em Gálatas, não. Porque todo o livro de Gálatas é relacionamento humano. Inimizade, proibido. Todo o livro de Gálatas. Aqui, ó. Eu quero ler com você aqui o versículo 29, o 30 e o 31. Depois eu vou voltar aí para te mostrar uma coisa. Respondeu-lhe Yeshua. Versículo 29. O principal dos mandamentos é: ouve Israel, Shema. O eterno é o nosso, Elohim é o único. Amarás ao eterno. O segundo, versículo 31, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Mas eu quero ler o 26 com vocês. Do capítulo 12.
Ora, quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Elohim ali falou, eu sou o Elohim de Abraão. Ele se refere a Abraão, Isaac e Jacó como vivos. Por quê? Porque carregaram as cargas uns dos outros. Aqui. Ó, eu sou o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacó. Ora, ele não é Elohim de mortos, e sim de vivos. Errais muito, porque você está tratando de futilidade, igual Balaque, de torpeza, impedindo os projetos de Adonai, não são desta casa, são de Adonai. Você acha que você vai resistir a Adonai? Ele te mata na metade do caminho. Então a pessoa não tem salvação. Errais, diz Yeshua, muito. Porque você mantém a inimizade no seu coração. Você é torpe. Aí, depois da futilidade, você passa para a torpeza. Igual Balaque. Olha bem. Então, o amor que Yeshua está falando aqui é o fundamento e da semelhança dos 2 mandamentos, é o amor. Por isso que eu falei com você, se você fizer todo o serviço que você tem que prestar a Adonai com amor, é diferente. Porque esses 2 mandamentos dependem do amor. Do amor, da unidade, da semelhança dos 2. Amar a Adonai e amar ao próximo. Olha só, eu quero te levar lá no Levítico capítulo 19. Para você ver aqui a proibição da Torá. Não te vingarás. Não terás vindita, não terás represália, nem vingança contra teu irmão. É isso que a Torá diz aqui. Olha aqui, Levítico, capítulo 19, versículo 18. Contra os filhos do teu povo. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Isso não quer dizer que você tem que concordar com tudo que teu irmão faz ou fala. Às vezes você está vendo falar e fazer coisas erradas. Cala-te, saia. Se ele não é capaz de ouvir você dizer, não vá por esse caminho. Porque às vezes a pessoa está tão cega que você é incapaz, é proibido de falar. Você tem que ficar em silêncio. Aqui diz, ó, não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. O salário, aqui no versículo, aqui estou no 13, é 18. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o eterno. Esse é o amor que liga os 2 mandamentos. Como é que incoerência eu de dizer que eu amo Adonai e odeio meu irmão? Eu amo Adonai e odeio meu irmão. O que é isso? Que incoerência é essa? Isso não existe na Bíblia. Por isso que a pessoa não tem salvação. Ela não tem salvação. Ela vai morrer. Ama teu companheiro como a ti mesmo. O companheiro aqui é uma palavra hebraica, rea, que significa aquele com quem divide o pão. Aquele com quem você divide o pão. Companheiro. Ama teu companheiro como a ti mesmo, ó. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Teu companheiro. Então os rabis explicam que esse dever, ele impõe respeito a tudo que pertence ao companheiro, lógico, sem obrigação de aceitar tudo que ele pode pensar ou fazer, principalmente se não for bom. Então, se você olhar com cuidado, os rabis vão explicar que esse mandamento de você dividir o seu pão com o seu próximo vai produzir respeito. Esta casa ganhou respeito. Essa casa ganhou respeito e ganhará muito mais. Ontem eu falei com a cozinha lá, que nós vamos procurar a prefeitura para ver se a gente reabre via associação Aleph Bet o restaurante popular, mas organizado, sem roubo, sem nada. Vamos ver se a prefeitura vai nos ouvir. Porque quando você divide o pão com o seu próximo, você impõe respeito. O respeito dessa casa é imposto porque você senta e come junto conosco. Nós comemos juntos com você. Impõe respeito.
Os rabis que determinam isso. É o dever de dividir o seu pão com o seu companheiro. Dividir o seu pão com o seu companheiro. Eu não tenho, vou repetir, obrigação de aceitar ou de fazer tudo o que meu companheiro fala, porque ele pode estar fazendo tudo errado, fora da Torá. Mas eu tenho que saber respeitá-lo. Fomos criados à imagem e semelhança de Adonai. Portanto, somos filhos do mesmo Pai. E odiamos uns aos outros. Reclamamos e falamos dos palestinos que odeiam judeu, judeu odeia palestino. Os cristãos odeiam judeus. Os judeus também brigados com os cristãos. Nós vamos ter que acertar esse negócio até o final dos dias. Nós vamos ter que acertar esse negócio até o final dos dias. Jaqueline. Pela oração, pela súplica, nós vamos ter que acertar essa identidade. Essa identidade natural da humanidade, ela decorre do dever de solidariedade e fraternidade. Ajuda ao próximo. Então você já sabe que quem tem salvação, ela tem também fraternidade e respeito ao outro. Voltemos a João. 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Nós temos aqui um problema de impureza muito grave. E pode ser esse problema que tem dificultado tanto, dificultou a nossa vida quando nós éramos participantes do cristianismo. Outro dia alguém me perguntou, pastor, o que você é? Eu falei, eu sou uma serva de Adonai. Você não é cristã? Não sou. Não sou. Lá eu estive um dia, estudei um dia, sou grata por isso. Mas desde o momento que meus olhos, não os odeio, desde o momento que os meus olhos são abertos, eu tenho que me aprumar e andar. Me aprumar e andar. Olha aqui. Aqui nós temos um problema de impureza. O texto dessa tradução nossa habitual aqui nos dá a entender que é um problema com o cristianismo. Que o sangue de Yeshua purifica de todo pecado. Todo. Olha aqui, está escrito aqui, ó. O sangue de Yeshua HaMashiach, seu filho, versículo 7, nos purifica de todo pecado. Isso criou um problema muito grande. Nós temos aqui um pronome indefinido, todo. O que é indefinido? É o que não tem limites, nem determinados, o que não se pode delimitar. Então, o sangue de Yeshua perdoa todo o pecado. Na gramática, os artigos, pronomes indefinidos não são palavras que determinam ou que representam os nomes de maneira vaga, de maneira geral. Exemplo, uns, alguns, ninguém, nada, todo. Todo coração bem formado não abriga ódio. Todo coração bem formado. É uma coisa não determinada. Aqui o sangue de Yeshua purifica de todo o pecado. Passou todo aquele tempo escrevendo. Isso é uma coisa indeterminada. Neste caso, o pronome vem proposto ao substantivo. Quando se lhe antepõe, aparece de permeio. O que é isso? Ele penetra e atravessa lá do outro lado, como é o caso da nossa frase. Ele permeia, aparece lá do outro lado, mas determinando uma questão. Vamos ficar por aqui. O sangue de Yeshua nos purifica de todo o pecado. Eu não preciso mais sacrificar, eu estou no período da graça, e eu vou continuar assim, porque eu aprendi assim, e eu vou ser assim. Aqui surge, e o sangue de Yeshua HaMashiach, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Ficou demarcado, decidido e estabelecido por esta tradução habitual que nós temos aqui. Então, é só clamarmos o sangue de Yeshua que eu vou deixar de ser inimigo do meu irmão. Estaremos livres da inimizade contra o irmão? Estaremos livres de toda futilidade, de toda torpeza? Aqui surge a ideia que eu e você clamamos o nome de Yeshua. Estamos salvos. É mentira. É mentira. Você não está salvo, não.
Você acabou de aprender que você não está salvo. Porque você declara amar Adonai, mas odiar o teu irmão. Tem salvação. Mas o sangue de Yeshua me purifica de todo pecado. Isso se tornou um chavão na boca das pessoas, do povo. Tornou-se um costume pecaminoso, porque os artistas de televisão usam, nas novelas, nas conversas. E no meio do povo, o sangue, parece que a pessoa ficou endemoniada, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Isso é chocarrice. O chavão se tornou uma chocarrice. Com um gracejo petulante, grosseiro e atrevido perante Adonai. Porque a Bíblia não é só o sangue que purifica. Obras da carne não se purifica com sangue. Eu vou te mostrar se as obras da carne purificam com sangue. Então pare de dizer estas coisas, que o sangue de Yeshua purifica de todo o pecado. Aqui você tem um pronome indefinido, que ele vai penetrar na frase e vai sair do outro lado, determinando que é assim. No hebraico não é assim. Na Bíblia não é assim. A Bíblia diz: quase todas as coisas se purificam com sangue. Vamos ver isso? Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Porque a Bíblia tem vários agentes purificadores. Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Essa tradução habitual nossa, que é horrorosa, e que nos faz errar, e que se nós mantivermos em cima dela, e não abrirmos o nosso coração para vigiar o nosso interior, você acha que você vai obter salvação? Versículo 22. Quase todas as coisas, segundo a Torá, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quase todas as coisas. Por quê? Porque não todas, irmãos. Porque você tem que o sangue purifica, e você sabe disso, a Torá confirma isso no Levítico 16, versículo 14 e 16. Paulo dando o seu testemunho em Atos capítulo 20. Vamos lá em Atos, tão pertinho aqui. Atos capítulo 20. Porque a Torá já afirma isso. Ali no Levítico capítulo 16, versículo 14 e 16. Paulo no capítulo 20 de Atos, no versículo 28, ele dando o seu testemunho para... não, aqui não é o testemunho, não. É 20, 28? Não é 20, 28, não. É o discurso de Paulo em sua defesa, acho que é aqui. É o 22, Atos 22. É o versículo 22, me perdi aqui, tá bom? Atos 22, versículo 28. Será que eu... 28? Não é aqui também não. Me perdi, mas eu queria ler esse texto com vocês. Porque ele é um texto lindo de Paulo, quando ele fala sobre a questão, dando o seu testemunho, quando ele está testemunhando da sua salvação sobre o sangue de Yeshua. Mas a água é um outro agente purificador. Água. Vocês estão lembrando, isso você tem no Êxodo 19, 10, no Levítico 14, 8 e 9, quando ali nós estamos diante do leproso. Ele vai ter que ir se lavar com água. Achou? Não. Depois eu vou achar. Eu estou devendo isso a vocês. Olha só, a água é um instrumento de purificação. É um agente purificador. Se lembra de Naamã? Se lembra de Naamã, o leproso? Vai lá, mergulha 7 vezes no Rio Jordão para que você seja limpo. Mas você acha que é só Naamã que está sujo? Porque a lepra apareceu na pele e ele então tem que ficar isolado. Não é verdade? Aquilo que você produz dentro do seu coração, que nós não vemos, e nós não conseguimos tocar, é o que é o pior
pior impureza, a pior imundícia. É dessa que nós estamos falando, da futilidade produzida dentro do coração. Precisa ser lavado com água. Davi, no Salmo 51, ele diz: lava-me, Adonai. Davi conhecia muito bem toda essa questão aqui das purificações que a palavra de Adonai manda que nós nos lavemos. Mas o mundo cristão não conhece isso. Não conhece, acha que a agente purificador é só oração. Não. É lavar mesmo, tomar banho também. É obedecer, ir lá e fazer aquilo que Adonai está mandando. Davi diz aqui no Salmo 51, olha aqui para você ver, no versículo 4 do Salmo 51. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justificado quando falas e puro quando julgas. No versículo 2, ele lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. É um adultério. Mas ele teve a coragem de confessar o pecado dele. Ele teve a coragem. Então ele está sendo lavado aqui pela água. Ele diz: lava-me dos meus erros. O livro de Provérbios diz assim: há pessoas que são puras aos seus próprios olhos, diz o livro de Provérbios. E que nunca foi lavada da sua imundícia. Nunca foi lavada porque não deixou Adonai lavar. E com sabão. O profeta Malaquias diz que no final dos dias ele vem com o sabão do lavandeiro. Ele vai enviar à nossa frente um anjo que vai nos purificar e vai nos lavar, vai esfregar, para sair toda a sujeira interior e a imundícia interior produzida por nós. Jeremias manda: lava o teu coração. Jeremias 2, 22. Olha lá para você ver. Os profetas são corajosos, eles não têm medo de se expor, porque sabe por que nós não confessamos pecado? Sabe por quê? Porque nós temos medo de se expor, de que alguém saiba que eu fui um criminoso, que eu matei alguém com a minha língua. Agora já entendi por que Adonai nos colocou cantando o Kadish. Cantando o Kadish. Cantando o Pai Nosso. Cantando. De manhã, de tarde, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde. Perdoa os meus pecados, como eu tenho perdoado os meus semelhantes. Jeremias, no capítulo 2, no versículo 22, ele diz aqui, ó: ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade está diante de mim, diz o eterno Elohim. Agora no capítulo 4, aí só passa a tua Bíblia, as páginas da tua Bíblia. Veja o versículo 14. Olha aqui, para você entender que precisamos lavar o teu coração da malícia. Capítulo 14, malícia é obra da carne. Só não se purifica com sangue. Não, obra da carne vai ter que ser purificada com os agentes purificadores que diz a palavra. Aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui, lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Para que tenha segurança, Jerusalém é Batar. Aqui. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Os maus pensamentos. Yeshua cura aquele cego e diz: vai lá, lava-te no tanque de Siloé. Meio de purificação pela água, meio de purificação pela palavra, agente purificador. O terceiro agente é a palavra. Agora, é Atos 22, sim, versículo 14 a 16. Eu fiz confusão aqui. Atos capítulo 22, versículo 14 e 16. Aqui. Disse ele: o Deus de nossos pais de antemão te designou para conheceres a sua vontade e ver o justo e ouvir a voz da sua boca. Hás de ser uma sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te, imerge-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome, o nome de Adonai, o nome de Yeshua.
Vai, imerge e lava-te. Se pediu para o apóstolo Paulo e para mim. Quem sou eu para chegar perto da unha do apóstolo Paulo? Mas você se nega a deixar isso entrar dentro de você. Outro agente purificador, já estou encerrando, é a palavra de Adonai. Yeshua usa muito bem. Vós já estáis puros pela palavra que eu vos tenho ensinado. João capítulo 15. Porque todas as vezes que a palavra penetra em nós, ela vai produzir uma limpeza em nós, porque aquilo que eu vejo ali, eu não volto a praticar. Se eu lutar e me disciplinar contra mim mesmo, não é contra o meu irmão, é contra mim mesmo. Eu tenho que me disciplinar contra mim mesmo. A palavra purificadora é como água, na qual nós somos imersos, diz Yeshua. Quem se banhou, ele fala em João capítulo 3, quando ele vai lavar os pés dos discípulos. Quem já se banhou, não tem necessidade de se lavar, mas está inteiramente puro. Vós também estáis puros, mas não todos. Porque ele tinha Judas que iria traí-lo e iria praticar uma obra da carne. Não é pelo sangue que você se purifica das obras da carne. A Bíblia tem os agentes purificadores. Água, palavra. O sangue purifica. Sim, mas nem tudo. Nem tudo. Eu lembrei disso essa madrugada, que o animal era lavado antes dele chegar ao sacrifício. Nesse contexto, o gesto de lavagem teria valor de rito purificador e perdão antecipado, quando ele está falando ali que quem já se banhou não tem necessidade de se lavar, mas está inteiramente puro. Vós estáis puros, mas não todos. Ele lava só os pés. Então ali ele está fazendo um rito purificador antecipado para Pedro, que vai pecar contra ele, que vai negá-lo. Depois ele vai ter que restaurar o ministério de Pedro. Judas, que vai traí-lo. Vocês acham que nós somos de confiança? Vocês acham que nós somos de confiança com as questões espirituais? Não somos. Não somos. Eu quero ir em Efésios capítulo 5. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Briga e inimizade continuamente, muitas vezes, está dentro da próprio lar. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz ali com toda força: maridos, amai vossas mulheres, como também o Machia amou a sua comunidade. Olha lá, porque Gálatas, Efésios, depois Efésios. Vamos lá. Efésios capítulo 5. A lição está fácil, eu estou terminando antes da hora, Léo. 10 para meio-dia, viu? Fácil. Efésios capítulo 5 de Efésios, versículo 25 e 26. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também o Machia amou a sua comunidade, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Ele vem ensinando a palavra. Por isso que se nós deixarmos de ensinar a palavra, como neguinho vai se purificar? Nunca. Então nós temos que ensinar a palavra. E Yeshua faz isso aqui, ó. As obras da carne, eu já falei, não se purificam com sangue, nem o orgulho, nem a maledicência de Miriam. Lembra Miriam com a maledicência? O que Moisés tem que fazer para que Miriam... Qual o agente purificador de Miriam? A oração que Moisés abriu a boca e clamou pela sua irmã. E clamou pela sua irmã da sua maledicência para livrar Miriam. Outro que não fez purificação foi Gease. A purificação também se dá através da cinza. Estão cansados de ouvir aqui sobre Êxodo capítulo 32, que Moisés ali, quando Israel peca contra Adonai, ele moe aquele bezerro, mistura com água e dá para eles beberem. Números capítulo 5, a mesma coisa, a partir do versículo 11.
Números 19, que nós acabamos de estudar. A purificação através da cinza e a purificação através do incenso das orações. Através das orações. Então, a conclusão é, irmãos, que você encontra lá em Números 16, que a Torá dá toda a base. Por isso que nós estamos aqui de manhã e de tarde orando, é por nós mesmos, para perdoar os nossos pecados, porque nós temos algo à frente para enfrentar, não como individual, mas como coletividade. É a inimizade que Malaquias, no capítulo 4, declara que antes da vinda do Mashiach, ele enviará o seu anjo para fazer com que a vontade dos pais se torne a vontade dos filhos aos pais, para que Adonai não venha e fira esta terra. Uma conta que nós temos para acertar. Eu e você e eu, nós todos, coletivo agora. Antes da vinda do Mashiach, nós temos essa conta para acertar. A acusação que pesa contra nós é produzir inimizade por futilidade. Aquilo que é desprovido de valor, que eu já te falei de importância, que era o rei de Moabe. Ele era frívolo e leviano. Então nós devemos evitar a futilidade. A torpeza é ser desonesto, é agir vergonhosamente, é se levantar contra o outro para impedir os projetos que o outro tem. Eu quero acabar com a nossa Haftará. 1 Coríntios 1, versículo 20 a 31. E depois ainda, eu quero... não acabo aqui em 1 Coríntios 1, não. Vamos lá, dá tempo. Estou com tempo. 1 Coríntios. Olha só, vamos ler o texto, que é a nossa Haftará, para você ver. 1 Coríntios 6. Estou aqui com o calendário. Não, 1 Coríntios 1, 20 a 31. 1 Coríntios 1. 6 é depois, Léo, porque eu fico fazendo confusão na minha cabeça. 1 Coríntios 1. Olha aqui, de 20 a 31. Que é de 20 a 31. Olha aqui, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século não tornou Elohim louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Elohim o mundo não conheceu a Elohim por sua própria sabedoria, aprova Elohim salvar os seus servos pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Mashiach crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos ao Mashiach, poder de Elohim, sabedoria de Elohim, pois a loucura de Elohim é mais sábia do que a dos homens. A fraqueza de Elohim é mais forte do que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Elohim escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Nessa paraxá ele fala pela boca de uma jumenta, porque o profeta era cego. Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para nos confundir. Elohim escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ele escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante ele. Mas vós sois dele, no Mashiach, Yeshua, o qual nos foi feito por Elohim sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no eterno. Não é porque eu sou judeu, não é porque eu sou cristão, não é porque eu sou mais rico, não é porque eu sou mais pobre, sou mais bonito ou mais feio, não. Glorie-se no eterno. Ele vai igualar tudo, todo mundo, igualar e igualar nessa questão. Agora, olha 1 Coríntios 6. Pertinho aí, só vira a página. As brigas entre irmãos. Vão começar do 6 até o 11, mas o irmão vai a juízo contra outro irmão. Isto perante infiéis. Na verdade, é realmente uma falta entre vós. Terdes demandas uns com os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça.
fazeis o dano, isso aos próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Elohim? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Elohim. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Adão Yeshua e pelo Espírito do nosso Elohim. A purificação biblicamente diz respeito a que nós estamos falando, a futilidade e a torpeza. Primeiro passo, arrependimento de pecados, por causa da inimizade que eu produzi. Segundo passo, oração e ensino da palavra. Por quê? Se eu não sei a palavra, eu dependo da irmã Sandra que vai me ensinar. Se eu não sei um texto, eu dependo do Léo que vai ensinar. Isso nos une. Isso nos une e nos iguala. Irmãos, tem um texto em Zacarias, que eu leio aquele texto quase todos os dias. Por que eu leio aquele texto? Por causa do igualar de Adonai. Vamos lá para você ver. Mas não fala sobre isso, não. É porque aquilo ali me aquece meu coração. O que Adonai vai fazer quando ele destruir os inimigos de Jerusalém. Ele vai, olha aqui o cuidado. Eu fico impressionada do cuidado e da precisão de Adonai em trazer equilíbrio às coisas, para que ninguém se ponha sobre o outro. Olha aqui. Jerusalém é uma pedra de tropeço para todos os povos, diz o profeta no versículo 3. Todos que a erguerem, capítulo 12 de Zacarias. 12, eu esqueço até de falar onde está o capítulo, porque não é Zacarias 12 que eu quero ler, mas eu vou ler. Eu quero ler Zacarias capítulo 3. E aí você vai ver que você precisa do outro para você se purificar. Só isso que eu vou lá depois. Aqui eu quero te mostrar como Adonai vai fazer. Olha, vamos no 6. Naquele dia eu porei os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha, e como um facho entre gavelas. A direita e a esquerda consumirão a todos os povos em redor. Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. O Eterno salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada acima de Judá. Ele vai igualar a Priscila. Para que a casa de Davi não se exalte sobre a casa. Olha o cuidado. Olha o esmero para conosco. Olha o amor para... Continue. Eu leio isso aqui chorando. Todas as vezes que leio naquele dia, o Eterno amparará os habitantes de Jerusalém. De sorte que o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Eterno diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, eu derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, a quem trespassaram, e o prantearão como que pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Naquele dia será o grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon no vale do Meguido. A terra pranteará. É a súplica por causa da inimizade das nações contra o povo de Adonai, e do povo de Adonai contra os outros também. A terra pranteará cada família à parte. A família da casa de Davi à parte, suas mulheres à parte. A família da casa de Natã à parte, suas mulheres. Estarão todos em prantos. A família da casa de Levi à parte, suas mulheres à parte. A família de Simei à parte, suas mulheres à parte. Todas as demais famílias, ele está unindo. São famílias, não são povos quaisquer. Todas as demais famílias, cada família à parte, as suas mulheres à parte. Olha aqui, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza.
contra o pecado, todo esse pranto é contra o pecado de inimizade. Mas ele vai igualar. E eu quero te mostrar em Zacarias no capítulo 3, que você depende ali o sumo sacerdote dependeu de um enviado dos céus para trocar as suas roupas sujas, imundas. Suas roupas sujas, volta aqui as páginas. Sabe por que eu me encanto com esse texto? Porque aqui ele está falando de unidade entre as famílias. E que ninguém estará sobre ninguém. O capítulo 3 é a quarta visão de Zacarias. Ora, versículo 3. Josué, vestido de trajes sujos, estava diante do anjo. Porque Satanás estava acusando Josué. Então, falando este, ordenou os que estavam diante dele tirar-lhe esses trajes sujos. E a Josué disse: vê, tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. Eu preciso dos outros para que eu possa me purificar e me limpar. Eu não ando sozinha. Eu não sou andorinha que sozinha ela não faz verão, diz um ditado popular. Então eu disse: põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e vestiram-no, enquanto o anjo do Eterno estava ali. O anjo do Eterno protestou a Josué, dizendo: assim diz o Eterno dos Exércitos, se andares nos meus caminhos. Foi trocada toda a roupa suja, mas tem uma condicional. Ele foi trocado por esse anjo, esse mensageiro que veio ajudar por causa da sujeira, da impureza. Não pensa que você vai habitar em segurança sem antes tirar a sujeira. Você vai ver lá no final. Se andares no meu caminho e observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa. Também guardarás os meus átrios. Eu te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, os quais são homens de presságio das coisas vindouras, eu farei vir o meu servo renovo. Vede aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão os 7 olhos. Eu esculpirei a sua escultura, diz o Eterno dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Eterno dos Exércitos, olha a segurança. Cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. É o símbolo da segurança. É o símbolo, é batar. Seguro. Quem não deseja estar debaixo agora de uma grande árvore bem fresca, comendo junto com os irmãos, com toda a graça do Eterno, com toda a misericórdia e em toda a paz. Nós gostaríamos que isso se estendesse pela cidade inteira. É o símbolo de segurança. É estar debaixo da figueira e da videira. Que o Eterno nos abençoe, para nós não colocarmos a nossa vida em falsas seguranças, mas nós nos atermos à palavra de Adonai, para nós obtermos a nossa salvação. Que Ele abençoe a cada um de nós e abençoe a todos aqueles que estão em casa participando conosco. Em nome de Yeshua, o Mashiach.